Eu quero ler Efésios no capítulo de número 1, verso 13 e 14. E eu quero dar as boas-vindas também a todos os irmãos que agora estão ali nos assistindo na transmissão através da internet. Sejam bem-vindos aqui também, em nome de Jesus. E você que está pela primeira vez, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui também conosco. Eu quero ler Efésios no capítulo 1, versos 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14. E eu vou ler na Almeida Revista Atualizada, que diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Eu quero orar e pedir para que o Senhor fale conosco. Pai, Deus de graça, de glória, te exaltamos, porque nós sabemos que isso não é um texto apenas de um livro. O Senhor é a palavra, Jesus Cristo é a palavra viva, e o que nós lemos foi Jesus, foi a tua vontade e o teu querer, e nós pedimos agora que o Senhor venha revelar-nos tua palavra, numa profundidade onde só o Senhor pode entrar. Então, Pai, eu quero te pedir que o Senhor fale além do que eu possa falar, me usa como canal, Senhor, e agora traz edificação à tua igreja, teu povo, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Irmão, se você esteve comigo nos últimos cultos, eu falei sobre 4 habitações que nós vamos ter. Em um culto eu falei sobre 2, no segundo culto o pastor Antônio falou da 3ª habitação, e depois semana passada na semana passada eu falei da 4ª, eu falei sobre a primeira habitação nossa, que é o nosso corpo. Nós não somos apenas o corpo, nós habitamos dentro de um corpo. Em 1 Tessalonicenses 5:23, o apóstolo Paulo fala que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. Na minha essência eu sou um ser espiritual, eu possuo uma alma, que é a minha mente, e eu habito dentro de um corpo. Eu chamei isso de a minha primeira morada, minha primeira habitação. Agora, a segunda morada, eu disse que é o lugar onde você mora e você convive. Eu chamei isso de família. A segunda habitação é o teu lar, a família, é o contexto que você está. E eu disse que o Senhor, Ele tem uma bênção tanto para você, quanto para a tua família. Quando o pastor Antônio, ele falou e ele pregou, ele falou sobre o tempo em que Jesus vai arrebatar a sua igreja. E ele falou sobre a volta de Jesus Cristo. E ele falou que nós viveremos durante 7 anos no céu com o Senhor. Foi esse o tema da pregação do pastor Antônio. Na semana passada, eu fui além. Quando se passou 7 anos, eu falei sobre o milênio, 1000 anos, em que a igreja vai governar com Cristo aqui na terra. E eu falei depois da última batalha, chamada Batalha de Gog e Magog. Quando termina essa batalha, Satanás, ele, por um período de tempo, é solto. Depois vem o Senhor e ele joga tanto o diabo, quanto a morte, ou o inferno, no lago de fogo. O inferno não é o lago de fogo. O inferno é jogado no lago de fogo. E aí entram novos céus e nova terra. Foi o que eu preguei, está lá no meu canal do YouTube. Eu aconselho você a ouvir, porque é uma pregação que vai te edificar muito, e você vai ter entendimento desse novo céu e nova terra. Eu falei dessas 4 habitações, irmãos, e eu disse que Jesus, ele vai voltar para buscar sua noiva, e a noiva é a igreja. Eu quero que você diga para a pessoa perto de você que Jesus Cristo vai voltar para buscar sua noiva. Diga aí, a noiva de Jesus é a igreja.
Quantos creem que você é a igreja de Jesus Cristo? Então, biblicamente, você é quem? A noiva. Então você vai dizer, ainda que seja homem aí do teu lado, não tem problema não, viu? Você vai dizer para quem você puder, nós somos a noiva de Jesus Cristo. Bata no teu peito e diga, eu sou a noiva de Jesus Cristo. Alguns irmãos ficaram preocupados, penso eu, porque eu disse que eu não acredito na doutrina que diz que uma vez salvo, sempre salvo. Eu não acredito. Eu disse que sim, é possível uma pessoa perder a salvação, porque a própria palavra de Deus, ela fala, irmão, que a gente tem que guardar o que nos foi dado, cuidar da salvação. Alguns textos na Bíblia que fala, operai a sua salvação. Pastor, quando é que uma pessoa pode perder a salvação? Quando ela renunciar a Jesus Cristo, é a única forma. Não é o pecado dela em si que vai levar ela a perder a salvação, porque o pecado, irmão, foi crucificado em Cristo Jesus, nós fomos justificados em Cristo Jesus. Agora, irmão, sem santificação, ninguém verá a Deus. Então, eu preciso me separar das coisas da velha vida. Isso é um processo diário. Agora, se uma pessoa que uma vez experimentou de tão grande salvação, diz a Bíblia, e o negou, como é que vai ser salvo? E nesse sentido, irmão, a garantia que o crente em Jesus Cristo tem da salvação, em primeiro lugar, é a fé no Salvador. Para você não ter medo, a garantia que vai levar você para o céu, depois para governar com Jesus no milênio, e depois do milênio, viver eternamente no novo céu e numa nova terra, que os teólogos acreditam que será a continuidade desse céu e dessa terra, porém, restaurado. Isso é a fé, irmão, a fé no Salvador. Eu preciso crer em Jesus como meu único Salvador e Senhor da minha vida. Essa é a garantia da minha salvação, de que Deus se fez homem, levou na cruz do Calvário os meus pecados e pelos meus pecados morreu, foi sepultado, mortificando e sepultando a minha velha natureza adâmica, mas ao terceiro dia ressuscitou e me deu uma nova vida. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Nesse sentido, é a minha fé em Jesus Cristo, na obra da cruz, da graça do Senhor que me dá o que eu não mereceria, o que eu não mereço receber. Isso é graça. Não me dá o que de fato eu merecia, que é a misericórdia. Essa é a fé que eu tenho nele para garantir a minha salvação. É a entrega da minha vida, irmão, entrega de verdade, reconhecendo Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu tenho pessoas aqui que reconheceram que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. Então, irmão, essa é a tua garantia de salvação. O apóstolo Paulo disse em Romanos 10, 9 e 10, se você confessar com a tua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para salvação. Pastor, você precisa fazer um apelo? Não, irmão, não preciso. Você pode fazer a tua confissão agora aí onde você está. Muitas pessoas não terão oportunidade de ir numa igreja chamada templo e esperar um pastor para fazer um apelo, mas serão salvas pela confissão que fizeram. Eu já fiz confissão de fé com pessoas que estavam na minha garagem de casa, eu já fiz com pessoas que estavam no leito do hospital, um leito na casa,
onde o Senhor me dá oportunidade, eu tenho oportunidade de falar sobre Jesus, eu levo essa pessoa a reconhecê-lo como o único Salvador da vida dela. Então, irmão, se você creu em Jesus, essa é a tua garantia, ou a primeira garantia da salvação. Mas a segunda garantia de salvação, na vida do crente, daquele que creu em Jesus Cristo, é que o Espírito Santo de Deus foi enviado para habitar dentro do crente, para morar dentro da vida do cristão. O Espírito Santo, irmão, é a segunda garantia que você tem da salvação. Em 1 Coríntios 3,16, o apóstolo Paulo, ele diz assim: vocês não sabem que são o santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês. O Espírito Santo, ele mora, ele habita na vida daquela pessoa que entregou a sua vida a Jesus Cristo. Quantos irmãos aqui entregaram a sua vida a Jesus? Levanta a mão de novo. Então o Espírito Santo veio habitar dentro de você. Em alguns textos você vai encontrar a palavra tabernacular-se. Significa que você se tornou o tabernáculo, a morada do Altíssimo, a casa de Deus. Agora, essa é a garantia, a segunda garantia da salvação, em que o Espírito Santo veio morar dentro de você, irmão. E eu quero falar um pouquinho dessa pessoa maravilhosa, chamada o Espírito Santo, que você agora precisa aprender a conviver. Conviver. Você sabe o que é conviver? Viver junto. Às vezes você tem uma pessoa dentro da sua casa e ela é desconhecida. Às vezes é isso que acontece com muitos cristãos. Elas receberam salvação, tem o Espírito Santo habitando dentro delas, mas não conhece o inquilino, porque é uma pessoa estranha. Só que ele está aí dentro de você. Ele está aí tanto para a tua transformação, quanto para a sua capacitação, porque Deus quer usar a sua vida também. Deus quer usar a sua vida também. Então ele está no processo de transformação e capacitação da sua vida, irmão. Na Bíblia você vai encontrar a trindade de Deus: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Para nós, irmãos, parece um pouco estranho, porque nós somos indivíduos, mas nesse sentido, a trindade é uma pessoa só, que se manifesta como Pai, que se manifesta como Filho, e que se manifesta como o Espírito Santo, mas que são unidos no mesmo propósito. Em gênero, é um Deus, mas em identidade, cada um deles é o Pai, o Filho e o Espírito. É como se eu dissesse, por exemplo, nós temos seres humanos aqui. É verdade, todo mundo aqui é ser humano, então isso é um gênero. Mas se eu fosse falar de alguém específico, eu falaria do indivíduo, da identidade. Então em gênero é um Deus, em identidade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E, irmãos, o Espírito Santo, ele é Deus. E agora você tem que entender que você tem um Deus. Se você creu em Jesus, você tem um Deus que habita dentro de você. Você tem um Deus que mora dentro de você. Pastor, eu sou Deus? Você não. Mas Ele habita dentro de você. Ele mora dentro de você. Mas Ele fica comigo só no culto? Não. No carro, no ônibus, na moto, comendo, dormindo. Ele está aí dentro. Aonde você for, Ele vai com você. E você precisa entender que é necessário desenvolver uma comunhão com Deus através da pessoa do
Espírito Santo. Todo cristão, irmão, tem que ter um desenvolvimento no relacionamento com Ele. Eu quero que você fale comigo. O Espírito Santo de Deus habita dentro de mim. Diga: Espírito Santo, eu te agradeço por morar dentro de mim, por habitar dentro de mim, por nunca desistir de mim, por nunca me abandonar. Agora faz uma oração, diga: Espírito Santo, me faz te conhecer ainda mais. Eu te peço, em nome de Jesus. Irmão, o Espírito Santo é uma pessoa. E você sabe que para conhecer uma pessoa, você precisa se relacionar com ela. Existem pessoas que a gente conhece pela coincidência da vida. O que são pessoas que a gente conhece pela coincidência da vida? Você está na fila do banco, está demorando, você está sentado ali, conversou com uma pessoa, aí você conheceu ela. Mas você de fato não conheceu ela. Você conheceu o que ela te mostrou. Mas para conhecê-la, só conhece aquele que convive. Irmão, você me conhece, e eu conheço você. Mas para você conhecer um pouquinho mais de mim, e eu conhecer um pouquinho mais de você, a gente precisava morar junto. Porque vai ser através da convivência que a gente vai se conhecer. E com o Espírito Santo é a mesma coisa, irmão. Ele é uma pessoa que tem atributos pessoais. Ele pensa, ele fala, ele sente, ele tem desejos e vontades, ele tem uma personalidade, e está habitando aí, dentro dessa casa que se chama você. Existem crentes, irmão, que vão passar uma vida inteira achando que Deus não está ouvindo, que Deus não está atendendo e Deus não está presente, quando na verdade elas não tiveram conhecimento da presença permanente do Espírito Santo de Deus dentro da vida delas. Elas se sentem abandonadas por Deus, quando na verdade Deus já está habitando dentro delas. Isso é por falta de conhecimento, e também por falta de relacionamento com Ele, irmão. O Espírito Santo na Bíblia é chamado do Espírito de Deus, mas ele também é chamado o Espírito de Jesus. É o mesmo. Os três são um só. Pastor, eu devo orar a quem? A quem você quiser. Eu quero que você entenda, irmão, que é necessário nós desenvolvermos esse relacionamento e conhecer. Porque o Espírito Santo que habita dentro da vida do crente tem todos os atributos que Deus tem. E aqui eu quero falar de três. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. E o Espírito Santo também. Onisciente significa que tem todo o conhecimento. Então o Espírito Santo sabe tudo. É o Espírito Santo, irmão, que ele entra lá no profundo do seu ser e ele conhece você. É através do Espírito Santo que o salmista disse: tu me conhecestes, tu sabes o meu assentar e o meu levantar, antes mesmo de uma palavra sair da minha boca, o Senhor já conhece. Como isso? Através do Espírito Santo. Então ele tem todo o conhecimento. A outra característica, o atributo de Deus que está no Espírito Santo, irmão, que além dele ser onisciente, ele também é oni. A palavra oni é todo ou tudo. Ele é onipresente. Irmão, ele está habitando dentro de mim agora. Mas é tão interessante que ele está habitando dentro de você também. Como que pode isso, pastor? Ele é onipresente. Ele habita dentro de mim
e habita dentro de você. Eu quero que você olhe para o irmão pertinho de você e diga: o Espírito Santo habita dentro de mim, e ele habita dentro de você também. O que significa isso? Que ele é onipresente. Existe alguma possibilidade, irmão, de você dobrar o joelho e dizer: Deus, você não me ouve? Existe a possibilidade de você fazer essa oração? Não. Porque tem como você orar e ele não ouvir? Não. Porque ele está dentro de você, irmão. Ai, Senhor, eu acho que eu pequei e Deus me abandonou. Jamais. Irmão, se você pecou e ainda está se arrependendo, é porque o Espírito Santo está trabalhando dentro de você, que é Ele que está provocando conserto. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. A primeira prova da salvação é quando você aceita Jesus e entrega a sua vida a Ele. Na verdade, irmão, a gente não aceita Jesus, Ele nos aceita. E a segunda é que você se torna habitação do Espírito Santo. A terceira característica e atributo de Deus, irmão, é que Ele é o Deus Todo-Poderoso, onipotente. Ele é todo-poderoso. Jesus nessa terra, Ele era um homem. A gente pensa nele num Deus, amém, Ele era Deus, só que se fez homem. E queridos, a Bíblia diz que ali no batismo, quando o céu se abriu, o Espírito Santo veio sobre ele. Quem é que veio sobre ele? E quem é que começou a agir na vida do homem Jesus? O Espírito Santo. E quem é que falava com ele? O Espírito Santo. Quem é que mostrava as coisas para Jesus? O Espírito Santo. E quem é que levantava o paralítico quando Jesus falava? O Espírito Santo. Quem que curava os cegos? O Espírito Santo. Ele é o Todo-Poderoso, irmãos. Você não tem noção que Ele habita dentro de você. Ele mora dentro de você, queridos. O Espírito Santo foi enviado por Deus para nós, a pedido de Jesus. Foi Jesus que pediu para que o Espírito Santo viesse na sua vida. Conta essa boa notícia, que não dá para ver seu sorriso, né? Mas você podia até dar risada para o teu irmão sorrindo e dizendo: foi Jesus que pediu para Deus, para que o Espírito Santo viesse habitar dentro de você. Você podia glorificar o Senhor? Em João 14,16 diz assim: eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro Consolador, para estar com vocês para sempre. A palavra Consolador é Paráclitos. A quem fala Paracletos? Bom, eu não sou grego, então fica Paráclitos. Significa, irmão, aquele que está junto. A palavra significa aquele que está junto. É a mesma coisa, irmão, do significado para conselheiro, ajudador, exortador, intercessor, consolador, fortalecedor. Por que eu preciso de um relacionamento com o Espírito Santo? Porque chega tempo na sua vida que você não sabe o que fazer e precisa do conselho de alguém. E aí eu não tenho o WhatsApp do pastor, mas você tem o WhatsApp do céu dentro de você. O Espírito Santo, que é o melhor conselheiro. Porque, irmão, até quando eu vou aconselhar alguém, eu oro antes. Eu digo: Senhor, o que é que eu tenho que aconselhar? E aí Ele fala. Irmãos, o Espírito Santo é aquele que te ajuda. Ajuda no quê? Nas coisas pequenas e grandes. O Espírito Santo é aquele que te exorta. Mas eu não quero que ninguém me exorte. O pai que ama, corrige.
Ele exorta você para andar no caminho certo. E nós precisamos disso, irmão. O Espírito Santo também é o que intercede quando você está orando. Às vezes nem tem palavras, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Sabe o tipo de oração que você ora e às vezes não tem palavras, só tem choro? Ele interpreta isso como oração. Ele é o teu intercessor. O Espírito Santo te consola. O que é consolo? Irmão, mais do que nunca, esse ano, a gente precisou do consolo dele. Quantos irmãos, quantos amigos partiram para a glória, em consequência dessa pandemia. Quanta gente a gente chorou. Quanta gente eu tive que dizer, para isso que você está vivendo, só o Espírito Santo para consolar. Para o pai que perdeu filho, eu encontrei o irmão, no casamento que eu fui fazer, irmão muito amado. Eu sabia que ele havia contraído a Covid, eu só não sabia que os filhos deles tinham partido também da Covid. Eu falei, irmão, eu não tenho nem o que falar para você. Eu não tenho nem explicação para fazer. Não tenho nada para te dizer. A única coisa que eu posso te dizer é que o Espírito Santo console você. Porque, irmão, chega um tempo que não tem palavra. A gente crê que a pessoa realmente ela não morreu, ela está com o Senhor. Mas esse sentimento de distanciamento, separação, difícil. Mas é o Espírito Santo que você pode orar nessa hora e dizer, Senhor, me consola, e Ele vai manifestar uma paz além do que você pode entender. E Ele também te fortalece. Eu não sei se você já se sentiu fraco. Pastor, eu estou me sentindo muito fraco, eu não quero sair de casa, não quero ver ninguém, estou achando que eu estou entrando numa depressãozinha aí. Então, irmão, você está precisando do Espírito Santo. E sabe o que é mais interessante? É que aquele que te dá força para levantar está dentro de você. Aquele que te dá força para caminhar já está dentro de você, irmão. A força que você está buscando já está aí dentro de você. Deixa eu te dizer, uma vez, começaram a indagar que Jesus estava expulsando demônios por um espírito maligno. Jesus disse, não, se eu expulso os demônios pelo Espírito Santo de Deus, logo é chegada a vós o reino de Deus. Até os demônios são expulsos pelo Espírito Santo. É em nome de Jesus que ele disse, em meu nome expulsarão os demônios. Mas na verdade, irmão, quem vai lá e vê o demônio e fala, você sai daqui, é o Espírito Santo. Irmão, e ele habita dentro do crente. Eu tenho crente em Jesus aí? De tanta gente boa nesse mundo que você diz, aquilo é bom, aquilo é bom, aquilo é bom. Ele foi decidir morar justo em mim. Porque ele não vê como os homens vê. Ele decidiu fazer de você a morada dele. Ele decidiu, quando você disse, Senhor, eu abro a porta para o Senhor entrar, decidiu que ele ia habitar dentro de você. Jamais você vai perdê-lo. Não, mas eu já ouvi que tem um pecado, pastor, que perde-se o Espírito Santo. Sim, tem sim. É recusar a obra da salvação. É o único. Porque todos os outros, se você pedir perdão, Jesus te perdoa. Mas se você recusar a obra da salvação, do que adianta o Salvador, irmão? E o Espírito Santo convencer você, se você já está convencido que não tem salvação. Mas enquanto ele estiver te convencendo para o arrependimento, tem.
jeito para você. Irmãos, o Espírito Santo está decidido a dirigir a sua vida e te conduzir até a eternidade. Escuta, Ele quer dirigir a sua vida agora e levar você para a eternidade. Diga para o irmão pertinho de você: o Espírito Santo está decidido a dirigir a sua vida agora e levar você para a eternidade. Fala para a pessoa do outro lado: o Espírito Santo está decidido a dirigir a sua vida agora e levar você para a eternidade. Pastor, eu não sei as decisões que eu tenho que tomar. Pede para o Espírito Santo, pede para o Espírito Santo. Eu não sei o que fazer, pergunta para Ele. Tem coisas que Ele vai falar para você falar. Quando você pedir ao Espírito Santo, tem coisas que Ele vai colocar na tua boca para falar. Às vezes Ele vai mandar você se calar. Às vezes Ele fala: fica quieto, não fala nada. Samuel, você está com 14. Há 15 anos atrás, conheci uma irmã missionária, e ela foi na casa dos meus pais eram vivos, e a gente estava em família, e aquela irmã, ela começou a contar o testemunho dela, e ela disse que certa vez o Espírito de Deus falou para ela: arruma tua mala, que eu quero levar você para um lugar para pregar o Evangelho. E sabe, irmão, ela desenvolveu esse relacionamento sabendo quando é a mente dela e quando é a mente do Espírito Santo falando, quando é a voz dela e a voz do Espírito Santo falando. Que tem coisa que é da nossa cabeça e a gente que acha é Ele, mas quando é Ele, a gente sabe que é Ele, só que tem que fazer. E ela disse que ela fez a malinha dela e o Senhor falou com ela: agora vai no aeroporto. E ela foi no aeroporto. E ela disse: Senhor, eu estou aqui no aeroporto, mas não tenho passagem, nem sei para onde eu vou. Ela sentou ali na poltrona. Essa irmã mora aqui em Americana, foi no aeroporto de Campinas, sentou, fez a malinha dela, e ela ficou ali esperando. Se o Senhor me mandou estar aqui, eu estou aqui. E daqui a pouquinho vem um homem e diz assim: o Espírito Santo falou para mim que eu tenho que dar uma passagem para a senhora para tal cidade do Nordeste. Eu falei: eu estava esperando. E daqui a pouquinho essa mulher entra no voo com a malinha dela e desce na cidade que o Espírito Santo de Deus a mandou. E ela chega na cidade e ela diz: alguém que já desenvolveu amizade com o Espírito Santo, que deixa ser guiado. Espírito Santo, estou no lugar que o Senhor me mandou, mas e agora? O Espírito Santo de Deus falou: agora você pega a tua malinha e vai caminhando, vai seguindo. E ela foi seguindo, até que ela chegou numa zona de prostituição. E o Espírito de Deus falou assim para ela: é aqui que você vai ficar. E ela falou: Espírito Santo, o Senhor sabe onde o Senhor está me enfiando. O Espírito Santo falou: não, mas eu trouxe você para ficar aqui. E ela chegou lá no prostíbulo e disse: o Senhor me trouxe aqui. E sabe o que as prostitutas fizeram? Deram um quarto para ela. Durante 30 dias ela ficou evangelizando as prostitutas. Terminou os 30 dias, pagaram a passagem de volta, e ela voltou para a casa dela. Na oração que a gente fez, só eu e a minha esposa sabíamos que a gente estava orando para Deus nos dar um outro filho. E quando ela veio orar por mim, ela falou, confirmando, porque a profecia só confirma sobre o chamado que Deus tinha na nossa vida. Mas quando ela foi orar pela Érica, pela minha esposa, ela colocou a mão na cabeça da Érica, ela desceu para a barriga da Érica e disse: o Senhor está te dando o presente que você pediu. E daqui a pouquinho
nasceu o Samuel, que está aqui me ajudando na mesa de som. Esse é o Espírito Santo, irmão. Esse é o Espírito Santo, que é onisciente, onipresente e onipotente, que está dentro de você. Mas não pode ser um inquilino esquisito, tem que ser o melhor amigo, tem que ser o seu melhor amigo. Para isso, irmãos, você tem que falar. Para você conhecer alguém, você tem que conversar, então você tem que falar com ele. Queridos, eu li com você Efésios 1, 13 e 14, diz assim: em quem vocês também, depois que você ouviu a palavra da verdade, quer dizer, primeiro você ouve a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, quer dizer, primeiro vem a salvação, e depois, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Primeiro vem a fé em Jesus, salvação, é o que Paulo está dizendo aqui em Efésios capítulo 1, 13 e 14, primeiro você tem que ser salvo, mas depois vem o Espírito Santo para habitar dentro de você, e ele te sela, e ele é o penhor da sua herança. Quero falar com você sobre isso. O Espírito Santo na vida do crente é tanto um selo, quanto o penhor de Jesus Cristo. Selo e penhor. Diga comigo, selo e penhor. O que o Espírito Santo é na sua vida? Um selo e um penhor. Irmãos, essa palavra no original, selo, é uma marca, é uma estampa. Toda pessoa que tem o Espírito Santo no mundo espiritual, os demônios veem a marca de Jesus nele. Oxe, eu não ouvi nenhum amém, nenhum glória a Deus. Achei que você não entendeu. Toda pessoa que tem Jesus Cristo e o Espírito Santo habita nessa pessoa, no mundo espiritual, os demônios veem uma marca de Jesus Cristo lá. Você não vê, mas tem uma marca de Jesus em você. E essa marca, irmão, representa a sua identidade, representa agora quem você é. Essa marca agora representa, irmão, e atesta também a tua identificação, tua propriedade e o teu propósito. Essa marca mantém você guardado, protegido para sempre. Os reis antigamente usavam anéis, e esses anéis eram chamados anéis de selar, tinha o brasão real. Então eles pegavam a tinta e faziam cartas. Faz tempo, né, irmão? A gente não ganha nem cartão de Natal, mas não existe mais. Mas enfim, eles faziam carta, escreviam as cartas, depois, para identificar que aquilo vinha do rei, batia o anel na tinta e selava. Esse selo testemunhava, representava a identidade de quem vinha, identificava de onde vinha, e mostrava de quem era a propriedade e o propósito. Tem um selo de Jesus em você. Tem um selo de Jesus. Tem um selo de Jesus em você, mostrando, irmão, qual é a tua identidade, qual é a tua identificação, qual é a tua propriedade, qual é o teu propósito. Quando eu comprei o celular, irmão, vem numa caixinha, e eu sei, celular de tal marca, vem um selozinho lá, mostrando, né, a aprovação, a identificação. Estava escrito assim, que é o celular, já sei o propósito, mas irmão, tinha algo ali, escrito, produzido na Zona Franca de Manaus, ou Made in China. Sabe o que isso significa? De onde você é.
tem uma marca em você, dizendo: propriedade exclusiva de Deus, cidadão do céu. Propriedade exclusiva de Deus, cidadão do céu. Tem uma marca dentro de você chamada o Espírito Santo, que está dizendo: você é propriedade exclusiva de Deus. Você não é dessa terra, você é o cidadão do céu. Você foi selado pelo Espírito Santo de Deus. E o mundo espiritual reconhece isso. O mundo espiritual reconhece isso. Não estou falando com qualquer um, não. Estou falando com alguém do céu. A segunda coisa, irmão, que Paulo fala, que além de ser um selo, o Espírito Santo também é um penhor. E nesse texto, irmão, poderia ter várias aplicações, mas penhor aqui significa um calção. Penhor significa um depósito antecipado. Penhor aqui significa a parte inicial em dinheiro que garante a compra ou a propriedade de algo. Naquela época lá, irmão, tinha muito comércio. Então as pessoas passavam e diziam: eu quero comprar esse, quero comprar aquilo, quero comprar arroz, quero comprar feijão, quero comprar... E sabe o que eles faziam? Eles davam um pagamento inicial. E esse pagamento inicial atestava a propriedade. Atestava de quem pertenceria aquilo que estava sendo comprado. Era um contrato. Quando Paulo está dizendo que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, ele fala assim: até o resgate da propriedade. O que significa isso, pastor? Que o Espírito Santo garante que o que Jesus tinha para pagar, o dinheiro antecipado já foi dado. Mas um dia o dono vai voltar para buscar o que é dele. O dono vai voltar para buscar o que ele comprou. Conta essa boa notícia, vai dizendo: o dono vai voltar para buscar o que ele comprou. Vai dizendo: o que você puder, o dono vai voltar para buscar quem comprou. Irmão, quer uma boa notícia? Se o dono vai buscar alguém que ele comprou, eu acho que esse alguém é você. Eu acho que é você. Eu acho que é você. O Espírito Santo é o penhor. Ele garante que aquele preço que Jesus pagou na cruz era para ter você, tornar você a propriedade dele, irmão. Escuta o que eu vou te dizer. Jesus pagou um preço para ter você, mesmo antes de você nascer. Escuta o que eu vou te dizer, irmãos. Se você creu e recebeu Jesus, o Espírito Santo veio habitar em você. Além do selo, você tem um penhor de pertencimento, queridos. Sua vida tem uma propriedade. A sua vida tem um propósito. Jesus pagou o preço da própria vida dele para comprar você. Ele deu o Espírito Santo como a entrada desse pagamento. A primeira entrada do pagamento foi o Espírito Santo. E um dia ele vai buscar o que é dele. Um dia ele vai buscar você. Um dia ele vai buscar você. Olha nesses olhinhos abençoados e diga: um dia Jesus vai buscar você. Diga: você é dele. E um dia ele vai buscar você. Sabe o que eu acredito, irmão? Vai ser o maior casamento da história. Eu já fiz muito casamento.
mas vai ser o casamento mais lindo da história. Vai ser a festa mais longa da história. Querido, vai ser quando o noivo, Jesus Cristo, vai encontrar a noiva, a igreja. Vai ter uma aliança no meio disso tudo, chamado o Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Ele está aqui no nosso meio, você crê? Eu disse esses dias, irmãos, guarda isso. Os nossos problemas são temporários, porque tudo passa. Aquilo que coloca medo em você, não dá medo nenhum em Deus. Aquilo que você não sabe resolver, o Espírito Santo sabe. E talvez aquilo que seja muito difícil que você esteja vivendo no momento, o Espírito Santo quer direcionar você. Ele quer auxiliar você. Ele quer orar por você. Ele quer fortalecer você. Ele quer consolar você. Que você faz parte dele. Ainda que os seus problemas sejam temporários, a vitória que Jesus tem para você será eterna. Seus problemas são temporários, mas a tua vitória em Cristo será eterna. Diga para quem você puder: os seus problemas são temporários, mas a tua vitória em Cristo Jesus será eterna. Bata no teu peito e diga: eu creio que os meus problemas são temporários, seja o que for que eu esteja vivendo agora, vai passar, porque eu creio que a vitória que eu recebi em Cristo Jesus vai durar uma eternidade, será para sempre na minha vida, em nome de Jesus. Levanta a tua mão direita e diga: eu creio que o que o Pai planejou, Jesus Cristo já executou, e essa vitória o Espírito Santo vai manifestar de uma forma completa na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Louvor. Amigo, quer desafiar você a chamar ele de amigo, irmão, porque todo mundo pode te abandonar e ele está sempre aí. Todo mundo pode te abandonar, ele está sempre aí. Diga: Espírito Santo, deixa eu te conhecer. Deixa eu te conhecer. Ele vai fazer você viver algo novo. Ele vai fazer você viver algo novo. Estou profetizando, irmão, algo novo da parte do Espírito Santo. Você vai provar nesses dias. Algo novo da parte do Espírito Santo você vai viver nesses dias. Ele te selou e Ele é o penhor da tua herança em Cristo Jesus. Levanta a tua mão ao céu.